Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Vascaíno. Quem fala aqui com vocês é o Léo Azevedo e para trazer aqui uma notícia não tão boa, né? Mais uma do nosso Vasco da Gama, envolvendo o nosso Vasco da Gama. E eu queria trazer para vocês aqui uma reportagem que saiu no GE hoje, é, relatando sobre as questões, né, que envolvem a 777 e a justiça americana, né? Saiu uma notícia aí num site norueguês, onde essa reportagem agitou muito, né? Como diz aqui, o mistério do futebol da 777, né? O nome do site é Josimar Futebol, né? E foi publicado hoje essa reportagem, uma reportagem bem extensa. Eu vi o site, vou trazer aqui para vocês algumas partes ali, porque é muito extensa, realmente tem um fundamento muito grande a reportagem lá colocada, e assim, pelo menos de teor, né, de contexto, tem um contexto muito grande nessa página do Josimar Futebol. E eu li a reportagem toda. Quem quiser, vou deixar aqui no link o site deles para vocês entrarem também e ler na íntegra toda a reportagem, e senão o vídeo vai ficar muito extenso. E a preocupação que eu tinha cada vez mais como vascaíno, como torcedor, vem piorando nesse sentido. Hoje o GE publicou a seguinte matéria, dizendo: citado como Vasco de fiasco em reportagem do site norueguês, clube pede posicionamento a 777. Uma reportagem do site norueguês Josimar Futebol, publicada nesta segunda-feira, agitou os bastidores do Vasco, com o título The 777 Football Mystery, o mistério do futebol da 777. O artigo faz um resumo das operações empresariais da empresa americana e aborda a entrada do grupo no futebol, com a aquisição de vários clubes pelo mundo, incluindo o Vasco. E aí segue a matéria. Bom, essa matéria saiu pelo GE hoje e traz a gente vascaínos aqui a seguinte preocupação. A matéria no site de origem, no site norueguês, relata sobre os clubes que foram comprados pela 777, relata sobre da onde vem o fundo de investimento, né, da 777. Inclusive tem uma testemunha que já foi funcionário do Josh Wander na 777 e relata algumas coisas que aconteceram lá. E isso nos preocupa, porque todos os clubes, segundo a reportagem, que nessa questão foram colocados, primeiro foi vendido uma esperança, que foi o que aconteceu com nós vascaínos quando chegou a compra da 777. Depois a gente cai na realidade e depois a frustração. Eu acho que a gente está partindo para esse caminho. A 777 não é o primeiro time que eles deixam rombos milionários. Não, o Josh Wander, na reportagem, eles trazem lá alguns efeitos, né, de dívida que o Josh Wander tinha, que teve ao longo do tempo, os problemas dele pessoais, né, com a justiça americana. E eu vou estar lendo alguns relatos do site oficial para a gente poder estar entendendo isso de maneira efetiva. E o que me preocupa nesse caso aqui é o que vai acontecer com o Vasco da Gama. Pelo que aconteceu com os outros clubes que eles compraram, eu acredito que o Vasco não será mais um na direção deles. Será mais um que no qual eles podem deixar um rombo milionário que não vai ter problema para eles. Eles fizeram no Sevilha, eles fizeram isso no Genoa, eles fizeram no Red Star, que é o clube que eles compraram, e eles querem comprar agora um clube da Inglaterra para fechar o portfólio deles. Mas a maior preocupação dessa reportagem é da onde vem tanto dinheiro dessa empresa se eles não mexem com o esporte e agora comprando clubes de esporte. Será que eles estão fazendo marketing de venda para os times? Será que eles fecham o contrato primeiro e depois não correspondem à expectativa do clube e não atendem aquilo que está no contrato? Porque para ele não é problema, para o Josh Wander isso não é problema. Eu vou passar na reportagem aqui para vocês do site oficial aqui, que é o site do, na verdade aqui, Josimar Futebol,
e vou mostrar para vocês aqui a reportagem de hoje. Deixa eu só abrir aqui rapidamente, Josimar Futebol, para vocês entenderem um pouco desse contexto, o que tem acontecido com o nosso Vascão. E eu não vou ler a reportagem toda, mas vou deixar o link aqui. Então já peço a você que está assistindo o nosso canal, é um canal novo no YouTube, é um canal para falar de Vasco da Gama, para trazer a verdade para vocês, para trazer a reportagem direto da fonte e as notícias do nosso Vascão. E a ideia aqui é deixar e transparecer a verdade para todos vocês, torcedores que estão do outro lado assistindo. Então se inscreva no nosso canal, né, compartilhe o link, que a gente possa daqui a pouco estar chegando aí a quantidade de membros, que a gente possa fazer lives, possa discutir, debater Vasco da Gama e esses problemas que têm acontecido com o Vasco, que me preocupa muito. Então inscreve-se no nosso canal, ative o sininho e faça aí o máximo que puder para nos ajudar a crescer aqui também como um meio aqui de esportivo, mais um meio de trazer para vocês voz, vocês torcedores do Vasco da Gama. Eu vou entrar aqui para mostrar a vocês, e a reportagem foi colocada hoje pela manhã, tá? E quem assina a reportagem é Paul Brau e Felipe Alclay, tá? Desse jornal. A reportagem fala sobre isso, sobre o que tem acontecido, né, nessa questão do futebol e da 77, principalmente a entrada da 77 no futebol, o porquê disso, né? Então vamos ler aqui a primeira parte aqui. Eu vou pular aqui algumas partes aqui que diz sobre o prejuízo, como que a empresa foi criada, que inicialmente fala sobre isso, né? E aqui vem citando alguns tópicos, né? As autoridades, a estrutura corporativa também eles mostram aqui como é que funciona a questão da 777 e então a gente vai estar vendo aqui como que acontece isso. São vários tópicos, cara, uma reportagem completa. O problema com Josie. O rosto da empresa é Josh Wander, um graduado de universidade na Flórida com uma história conturbada que viu seu nome aparecer repetidamente em tribunais nos Estados Unidos. O primeiro contato com a lei ocorreu quando ele foi preso, tá, com cocaína, quando ele tinha 21 anos, no Dia dos Namorados de 2003. Tá? Ele teve outras vezes que aconteceu, outras idas com ele à Flórida, à Justiça Americana. E aí a reportagem vem falando, mostrando a foto dele aqui na Justiça Americana para ficar bem claro e bem verídico, tá? A força-tarefa onde ele passou ali, os 26 anos, né? Ele evitou os 26 anos de prisão e conseguiu diminuir esse tempo. Depois que ele saiu, ele tinha se formado e ele conheceu vários associados e eles fundaram a 777, tá? E eles trabalhavam no ramo de assentamentos estruturados. Depois disso, enquanto trabalhava como diretor de aquisições, o Wander recebeu uma carta de referência e aí foi para poder deixar ele melhor, né, mediante a justiça. Amigos dele, sócios dele fizeram essa questão dessa carta para ele. E aqui vai contar um histórico grande, cara, sobre a dívida. Depois, em 2015, ele havia fundado a 777 Partners, né, e junto com o Paxo é descrito em fontes próximas como seu mentor. Então, ou seja, o cara que ele se juntou, que é o sócio dele, né, o mentor dele, fizeram a 777. Tá? Aqui vai ter alguns relatos de pessoas que foram, talvez até muito difícil falar isso, porque a reportagem diz isso, com uma menina que foi pega ali, ela tinha parte, né, de um grupo, então, ou seja, tinha ações de um grupo, então era uma menina muito inteligente, depois entrou para as drogas. Parece que ela foi ali, teve cárcere privado dela com os representantes da 777. Parece que eles agiram de maneira errada ali, trazendo isso e aprisionando essa menina quando ela tinha 13 anos e comprando, depois que ela entrou nas drogas, por um preço muito mais barato essas ações dela, né? Então, assim, tentaram consumir com a menina por um tempo, para os pais não acharem, e isso tudo vem envolvendo a 777. Mas o que mais me chamou a atenção nessa reportagem aqui foi sobre um ex-funcionário, que eu vou achar aqui agora para mostrar para vocês, de um ex-funcionário falando sobre o que acontecia dentro da empresa. Deixa eu só ver aqui, em março de 2023, 77 recebeu uma intimação judicial do... 2023 também a 777 ficou devendo ao cartão American Express, tá?
tá, ao Banco American Express, 324 dólares, eles foram condenados depois a pagar. E aqui vem um ex-funcionário da 7777 falando sob condição de anonimato, disse: todas essas empresas estão perdendo dinheiro. Esporte, perdendo dinheiro. Aviação, perdendo dinheiro. Mas quem vai arcar com prejuízo? Os parceiros de Joey Ventura? Esses caras jogam um jogo de shell. Eles afirmam ser autofinanciados, que colocam seu próprio dinheiro nisso. Mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem ter. Simplesmente não é possível. Mas eles não precisam de muito dinheiro, porque o que eles realmente fazem é desviar dinheiro. É um jogo de concha gigante. O mesmo dinheiro está sempre lá fora fazendo alguma coisa, e eles estão rodando cada vez mais. A 777 afirma em seu site serem desentupidores destemidos, construindo uma empresa autossuficiente que não depende de bancos e investidores terceirizados. Ou seja, a 777 tem um histórico, né, ali, e o próprio funcionário disse que não é possível o tanto desse dinheiro. E a pergunta que fica é: da onde vem esse dinheiro? O que vem dos fundos, né? O histórico todo da reportagem mostra que foram rombos, venderam uma coisa e não cumpriram isso que eles venderam. E é isso que me preocupa no Vasco, e o Vasco está vendo isso agora. Venderam uma coisa e estão fazendo outra, e está vindo a desilusão do vascaíno. Então, ou seja, a gente precisa agir como torcedor, agir como voz aqui no YouTube rapidamente para que isso seja mudado. O Vasco vai ser mais uma ponte da 7777. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí para o Vasco. Eles não estão nem aí para o clube, para o torcedor. Tanto é que o Luiz Melo não vem a público falar. Tanto é que o Paulo Brax dá as mesmas desculpas sempre. Eles não estão nem aí para o Vasco da Gama. E a gente tem que se movimentar nesse sentido. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a reportagem completa. Peço para que vocês assistam isso. Peço para que vocês assistam e leiam essa reportagem, porque é algo sério. Tá? O fundamento que eles trazem lá, o embasamento que eles trazem testemunhas, trazem o histórico da 777. E a pergunta que não quer calar: será que o Vasco não investigou isso e vendeu no desespero para 777? O clube, o futebol do clube? Será que eles não sabiam disso? Será que Jorge Salgado e toda a cúpula ali, que ficaram imbuídas em fazer a SAF, e o problema não foi a SAF, e sim quem pegou a SAF, que foi a 777, vender para uma empresa que eles não conheciam, acreditar num contrato de marketing que inicialmente? Fica a pergunta para você, torcedor. Leiam a matéria, vejam o que vocês acham e tragam à tona sempre aqui no YouTube. Tá ali a reportagem, eu vou deixar para vocês o link das reportagens. Já saiu no GE. O clube, o associativo, está cobrando uma explicação. E eles vão vir com mais uma balela, pode ter certeza disso. Eu estou com muito medo. Estou com muito medo como vascaíno de onde o Vasco vai parar. Eu acredito que esse dinheiro não vai ser investido. Eu acredito que essa janela nós não vamos ter jogadores grandes, porque a 777 é, segundo aqui a reportagem, uma grande farsa aonde ela passou. Então eu peço a vocês para que nos ajude a chegar a outras pessoas e divulgue o nosso canal. Saudações vascaínas, e a gente vai vencer isso juntos.